Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Guilherme, estou representando aqui o canal do Psicanalista. Hoje a gente está recebendo o professor Érico, que é um amigo muito querido meu e parceiro já há muitos anos. O canal do Psicanalista, para quem não conhece, foi fundado em 2015 e é um setor de ensino à distância de psicanálise. Lá no canal, vocês encontram uma quantidade muito grande, mais de 200 aulas de psicanálise em vídeo gravadas e uma série de conteúdos teóricos, clínicos. Só para vocês conhecerem, para quem não sabe, eu vou compartilhar rapidamente a tela só para mostrar para vocês. Esse é o site do canal do Psicanalista e quem quiser aproveitar, a gente está em semana até o final do mês de Black Friday com promoção nas aulas, tá joia? No final, eu mostro de novo para vocês. A aula de hoje sobre Freud e cultura, ela é um resumo, vamos dizer assim, uma apresentação / resumo de um curso mais amplo sobre Freud e a cultura, um curso bem amplo, na realidade, de quase 24 horas de aula, que existe lá no canal do professor Érico. Então, eu vou apresentar agora o Érico para vocês saberem com quem que vocês vão estar escutando, né? Quem que vocês vão estar escutando. O Érico é psicólogo pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor também pela USP de São Paulo, professor universitário e psicoterapeuta de orientação psicanalítica, professor assistente doutor do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, em nível de graduação e pós-graduação, sendo líder do grupo de pesquisa do CNPq, Psicanálise, Clínica, Teoria e Cultura. Coordenador do Núcleo de Estudos de Extensão e Pesquisas em Psicanálise, NEE-Psica, da Unesp, e orientador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Tem experiência na área de Psicologia e Psicanálise, com ênfase em História, Teorias e Sistemas em Psicologia, e Teorias Psicanalíticas, atuando principalmente nos seguintes temas: psicanálise, metapsicologia, teoria do desenvolvimento, psicopatologia e teoria da técnica, fenomenologia e existencialismo, fundamentos epistemológicos e históricos da psicologia, metodologia de pesquisa, psicologia do desenvolvimento e saúde mental. Além disso, ele é docente do Instituto Brasileiro de Psicanálise e do canal do Psicanalista, e membro da Comissão Científica e de Seleção do curso de Formação em Psicoterapia Psicanalítica do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Quanta coisa! Esse é o Érico. Então, querido, eu vou passar a palavra para você e fique à vontade. Perfeito, obrigado, Guilherme. Deixa eu dar um último recado, claro. um último recado que eu esqueci. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema, utilizem o Q&A, tá joia? Que aí no final a gente vai deixar uns minutinhos, uns 15 minutos, para o Érico responder as perguntas, tudo bem? Érico, vai lá. Eu vou sair aqui para deixar você à vontade aí. Ok, muito obrigado, Guilherme, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu fico muito feliz de estar com o Guilherme me apresentando. Eu fico muito feliz da nossa parceria no Instituto de Psicanálise, na formação e nas possibilidades agora que se ampliam com o canal de psicanalista, da gente conseguir desenvolver e ampliar o nosso trabalho para todo o Brasil. Fico muito feliz dessa oportunidade, queria agradecer de verdade de poder fazer essa live e divulgar um pouquinho do meu trabalho para esse campo mais amplo dos nossos espectadores. Eu tenho, bem, como o Guilherme já falou, essa aula, que eu vou fazer uma aula um pouco mais livre, ela está baseada, é uma introdução a esse curso do Freud e a Cultura, que é um dos cursos que eu disponibilizo no canal do Psicanalista, e que é uma síntese de um longo percurso meu de trabalho. Então, é um curso que eu tenho muito carinho, muito apreço. Eu venho desenvolvendo e trabalhando nessa linha de pesquisa, de estudos há muito tempo, venho trabalhando com esse curso há muito tempo também, consegui colocar ele nesse formato e disponibilizar para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho de por que eu acho tão importante essa discussão
e apresentar um pouco também as questões gerais que organizam aí esse campo do Freud e a cultura. Tá? Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fico muito impressionado ainda que essa discussão da psicanálise dos fenômenos sociais e culturais ainda seja uma novidade. Então, o principal motivador para eu poder fazer essa palestra hoje e disponibilizar esse curso é porque, ainda hoje, nos cursos de graduação em psicologia e num certo senso comum, a psicanálise ela é vista ainda como uma prática psicoterápica, como uma psicologia clínica, como uma abordagem psicopatológica apenas, que incide sobre uma certa psicoterapia de indivíduos, e que, nesse sentido, é uma clínica psicoterápica apenas, que pouco tem a dizer sobre a condição humana, sobre a subjetividade humana, sobre o ser humano como um ser cultural e um ser social. É muito comum ainda esta crítica de que a psicanálise é uma teoria do indivíduo e não da sociedade, que a psicanálise é uma teoria que fala apenas das doenças mentais, que ela patologiza os sujeitos e que, nesse sentido, ela reduz a interpretação dos fenômenos humanos a uma dimensão estritamente patológica, inconsciente, reificante, naturalista, e por aí vai. É muito comum ainda esse tipo de crítica, e particularmente nos cursos de graduação, de psicologia e outros cursos de graduação, onde a psicanálise muitas vezes é apresentada como uma teoria anacrônica, como uma teoria datada, o próprio Freud como um autor ultrapassado, e isso não deixa de me surpreender. Eu sou psicólogo, em primeiro lugar, mais do que psicanalista, dou aula de psicanálise há muito tempo, em muitos âmbitos, em cursos de formação, mas principalmente em cursos de graduação e cursos de pós-graduação, em vários institutos e várias universidades. E é comum ainda nós termos essa apresentação em que a teoria freudiana é apresentada apenas como uma teoria das neuroses, uma teoria que foi ultrapassada, datada, e que o que interessa são os novos autores. E, curiosamente, nós estamos, no âmbito da psicanálise nacional, da psicanálise brasileira e da psicologia brasileira, resgatando a articulação entre psicologia e psicanálise. E resgatando também, retornando a Freud. E eu sou um dos autores que insiste neste retorno a Freud da psicologia, na psicologia nacional, na formação em psicologia. E tenho trabalhado bastante com isso. Eu me preocupo muito nos meus estudos e nas minhas pesquisas, tenho trabalhado muito com o ensino de psicanálise na universidade, uma linha de pesquisa forte minha, e daí que derivam muitos desses cursos, que tem um caráter mais didático, mais introdutório, e esse curso Freud na Cultura é um desses, que muitas vezes eu dou nos cursos de graduação. Então, eu vou começar, então, falando de por que Freud é tão importante. O André Green, que é um autor, talvez um dos mais conhecidos e importantes autores da psicanálise contemporânea, morreu recentemente, é um psicanalista francês, brincava, ainda nos anos 2000, de que perguntaram para ele, né, o que há de novo na psicanálise? E ele dizia, Freud. E eu concordo com ele. Freud é um autor seminal para a psicanálise e que é sempre resgatado e ressignificado. E hoje nós estamos num movimento de ressignificação da teoria freudiana e do lugar da teoria freudiana na psicologia e na psicanálise. E tem muito a ver com a própria abertura que a psicanálise e a psicologia vão encontrando no campo da saúde mental e da cultura. Tem um texto meu, um capítulo introdutório que eu tenho de introdução à psicanálise, que está aí nas nossas referências. Por sinal, eu falei para o Guilherme que eu vou disponibilizar o material básico desta apresentação, na forma de PowerPoint, no meu site. Tá? Não está lá ainda, mas vai estar. Então, eu pedi para o Guilherme divulgar o meu site para vocês. É um site do Google, basiquinho. Vocês me botam no Google, vocês acham, mas ele vai colocar lá no chat para vocês.
E lá tem muito material meu, inclusive, aulas, né? E esse material vai estar lá. Aulas de cursos de graduação, de pós, esse material vai estar lá, e aí vão estar todas as referências que eu vou falar, porque eu acho que hoje é mais assim uma vitrine de por onde as coisas podem ir, né? Então, nesse capítulo introdutório, onde eu apresento o que é a psicanálise, eu digo que a psicanálise hoje tem dois desafios, que é a psicanálise aplicada e a clínica ampliada, que são dois movimentos de ampliação da psicanálise, desse escopo tradicional, que no senso comum a gente ainda tem muito forte, né? A psicanálise é uma psicoterapia individual das neuroses, e não tem nada a dizer das práticas de saúde mental, não tem nada a contribuir para a atenção psicossocial, não tem nada para contribuir para uma crítica mais ampla da cultura e da sociedade. Então, é muito comum essa crítica ainda hoje, embora a psicanálise esteja se encaminhando nessa dupla vertente. Uma psicanálise aplicada aos fenômenos sociais e culturais, ou seja, uma psicanálise da cultura e da sociedade, uma psicologia social psicanalítica, uma sociologia psicanalítica, por assim dizer, e também uma clínica ampliada. Esse termo é um termo muito forte aqui no país, porque está ligado com as políticas públicas de atenção à saúde mental do Brasil. Então, tem um movimento de clínica ampliada, que é a articulação intersetorial, multidisciplinar, multiprofissional na atenção à saúde, e que está ligada a esse modelo de assistência à saúde mental que a gente tem hoje no Brasil, que se chama modelo de atenção psicossocial, que são os CAPs, os ambulatórios de saúde mental, as enfermarias e psiquiátricas nos hospitais gerais. Então, esse modelo do SUS de atenção, que é um modelo que está presente em todo o mundo, um modelo que está ligado a uma nova forma de fazer saúde mental, de pensar psicopatologia, onde a psicologia e a psicanálise articula-se com a medicina, com a enfermagem, com a assistência social, em práticas mais amplas. Então, por conta disso, inclusive, que a formação em psicologia no Brasil hoje é uma formação onde a clínica está sendo ressignificada. Ela está sendo repensada em termos de uma psicologia da saúde, e novas práticas de saúde geral e de saúde mental. Nesse sentido, a clínica psicológica se reinventou, e a psicanálise também. Hoje em dia, a psicanálise não se faz apenas nos consultórios de psicoterapia individual, com adultos e crianças. A psicanálise se faz nos CAPS, se faz nos hospitais, se faz nos ambulatórios, se faz nas clínicas escolas, se faz na rua. Então, hoje em dia, é muito comum uma articulação da psicanálise com movimentos sociais, com movimentos políticos. E há, particularmente no Brasil, uma vertente muito forte dessa articulação da psicanálise com a cultura e sociedade, no qual nós nos destacamos. O Brasil se destaca dentro da psicanálise latino-americana e da psicanálise contemporânea como um campo onde há uma articulação muito fértil entre a psicanálise tradicional, as práticas psicológicas, as humanidades e uma certa crítica social. Nós temos muitos autores na psicanálise brasileira que fazem esse caminho. Eu cito dois deles, vou citar dois deles na minha aula, que são o Renato Mezan e o Joel Birman, mas nós temos muitos outros, como o Christian Dunker, que muita gente conhece, porque tem uma entrada muito grande, né, nas redes sociais e na mídia, a própria Maria Rita Kell, o Jurandir Freire Costa e outros autores da psicanálise, do Contardo Caligares, também, que era muito conhecido, que infelizmente morreu recentemente. Então, nós temos uma articulação muito grande da psicanálise na cultura nacional. As séries, o cinema, os jornais, os meios de comunicação. Então, a psicanálise no Brasil é uma psicanálise muito contemporânea e muito distante de uma certa concepção que ainda permanece no senso comum das críticas à psicanálise, inclusive, de que a psicanálise é uma prática psicoterápica de médicos e psicólogos. Tá? Então, isso é um preconceito que não corresponde à realidade do que se faz hoje. Mas que tem um pé de verdade. Porque nos cursos de graduação em psicologia e mesmo nos cursos de formação em psicanálise, nós ainda temos uma apresentação muito ortodoxa e muito conservadora do campo psicanalítico. Por motivos óbvios, porque numa formação em psicanálise eu preciso fazer o percurso, né, dos autores, do Freud, Klein, Winnicott, Wilson, são tantos.
Então, por isso, nos cursos de formação, mesmo que a gente oferece aqui, os que são oferecidos na sociedade, no Instituto SEDES e tantos outros institutos de formação de referência, são cursos de formação onde ainda tem uma apresentação muito forte da clínica tradicional, centrada nos autores, né? Então, estuda-se Freud, estuda-se Klein, estuda-se Bion, Winnicott, Lacan, a depender do enfoque do instituto, mas onde essa articulação mais ampla da psicanálise com as ciências sociais, com a cultura, com a filosofia, acaba não acontecendo, porque ela precisa de uma base para que ela possa se consolidar. Então, nesse sentido, mesmo nas formações em psicoterapia, psicanalítica, nas formações em psicanálise ou nos cursos de graduação, essa discussão da psicanálise com a cultura costuma ser secundária, embora cada vez menos, na medida em que não tem como contornar esse diálogo da psicanálise com a cultura, da psicanálise com as práticas psicossociais, por exemplo. Então, é nesse sentido que nós retornamos ao Freud. Nós retornamos a uma articulação entre psicanálise e cultura que, pasmem, está presente no Freud, na sua origem. Freud não foi um autor que tinha pretensões que a psicanálise fosse apenas uma psicoterapia, pelo contrário. Freud tem toda a ambição de se tornar um pensador, assim como Lacan. Talvez sejam os dois psicanalistas que têm mais pretensões de que a psicanálise seja uma reflexão sobre a condição humana, sobre a subjetividade humana, sobre a natureza humana. Não só em seus aspectos psicológicos e psicopatológicos, mas também na condição humana como um ser cultural, como um ser simbólico, na forma como a vida social se organiza e se infunde nos psiquismos individuais e em como pensar essa relação. Então, nesse sentido, desde o Freud, há uma articulação muito intrínseca, muito seminal entre psicanálise e cultura, que muitas vezes não é abordada nas apresentações iniciais do Freud. Por isso que eu tenho feito esse esforço dos cursos de graduação e nos meus cursos de buscar e resgatar essa contribuição que é fundamental para compreender a própria natureza do campo psicanalítico. Então, é isso que eu vou contar um pouquinho hoje para vocês, tá certo? Bem, então, tudo isso para dizer que a psicanálise contemporânea e a forma como a psicanálise se articula com a psicologia e outras práticas que não são práticas médicas, ela se articula numa ressignificação do legado freudiano. E hoje em dia a gente resgata a discussão que o Freud fez sobre a cultura. E, pasmem, o Freud fez uma discussão muito ampla, muito consistente e que ainda é referência para nós hoje sobre os fenômenos sociais e culturais. E deu até um nome para isso, que se chama psicanálise aplicada. Então, eu vou contar um pouquinho isso para vocês. Mas também tem um outro complicador na história da psicanálise, na história também, né, do senso comum, de como que a psicanálise ficou para a cultura. Isso porque as relações do Freud com as humanidades, com a filosofia, com a cultura e com as artes foram, na sua história, na sua biografia, muito ambíguas. E aí eu vou começar a nossa aula hoje, embora eu já estou falando há um certo tempo, mas vou começar a nossa aula hoje contando uma historinha que ilustra bem estas ambiguidades freudianas. Eu costumo, quando eu dou as aulas de introdução e de fundamentos de psicanálise, de sustentar que a psicanálise é marcada por contradições e que o Freud também era marcado por contradições. Ele era um conservador revolucionário e que foi marcado, desde a sua formação, por uma duplicidade muito grande, uma ambiguidade e um conflito muito grande entre ser um homem de ciência, ser um cientista natural, ser um médico e ser um homem de cultura, um filósofo, um cientista humano. Essa contradição entre a psicanálise ser uma ciência natural e a psicanálise ser uma reflexão sobre a natureza humana marcou o próprio Freud. E marcou, a partir disso, a própria história da psicanálise. A história que eu vou contar
é bem paradigmática deste conflito. Tá? Tem duas histórias, na verdade. Uma, não sei se vocês conhecem, eu vou começar por ela, porque é a mais conhecida, e vocês certamente conhecem o filme chamado Freud, Além da Alma. Né? Ele é, enfim, figurinha básica de qualquer curso de introdução à psicanálise. É um filme dos anos 60, dirigido por um cineasta americano, e cujo roteiro inicialmente foi feito pelo Jean-Paul Sartre, aquele filósofo existencialista. E este filme tem uma história curiosa. Este filme começou a ser gestado nos anos 1920, quando se fez o primeiro filme de psicanálise, que chama-se, que foi um filme dirigido por um diretor alemão, Hans Pabst, em 1926, e que conta a história de um caso de um paciente com neurose obsessiva, um paciente que desenvolve um sintoma obsessivo. E esse filme, ele foi feito à revelia do Freud. Os psicanalistas que eram presidentes da Associação Psicanalítica Internacional na época, Karl Abraham era um deles, foram contatados pelos estúdios e os estúdios queriam fazer um filme sobre a psicanálise. E na época, nos anos 20, a psicanálise era uma grande novidade. A psicanálise vinha se articulando e confluindo com as grandes vanguardas culturais. O cinema era uma novidade e existia todo um movimento de modernismo nas artes, as vanguardas artísticas, onde se destacam, por exemplo, o surrealismo, do qual eu vou falar já já. Mas também o cinema. O cinema era uma grande novidade e os cineastas acharam que a psicanálise tinha tudo a ver com o cinema e queriam fazer um filme de psicanálise. E o Freud, como um grande conservador que era, o Freud é curioso, o Freud é de um momento na história da Europa Central e de um lugar, Viena, onde havia muitas vanguardas culturais. Mas ele não tinha apreço por nenhuma delas. O Freud gostava de Shakespeare, o Freud gostava de Goethe, de Cervantes, dos clássicos da cultura ocidental. E tinha muito pouco apreço pelas artes visuais, pelas artes plásticas, e principalmente pela música e pelo cinema. E ele disse, quando o consultaram, que ele achava que o cinema não tinha condições de mostrar a figurabilidade, a plasticidade do mundo onírico. O que se mostrou, depois de um século, algo completamente falso, na medida em que o cinema se mostrou uma verdadeira máquina de sonhos. E hoje em dia, inclusive, a articulação de psicanálise com o cinema é uma articulação muito grande. Existem muitos trabalhos de psicanálise aplicada ao cinema. Foi, inclusive, um movimento que resgatou o movimento da psicanálise aplicada, e hoje nós temos muitos cineastas e muitos trabalhos de psicanálise aplicada. Eu mesmo trabalho com isso há muito tempo, tem muitos capítulos e textos, inclusive, recentemente, um livro sobre psicanálise e cinema. Então, a articulação entre psicanálise e cinema é uma articulação extremamente contemporânea. E cinema tem tudo a ver com psicanálise. Mas o Freud achava, em 1920, que o cinema não tinha a força do sonho. E disse, não vamos fazer um filme de psicanálise. Mas os psicanalistas acharam que valeria a pena e foram adiante. Então, nós temos 2 filmes de psicanálise clássicos, né? Esse filme de 1920 e depois o filme de 1960, do Freud, Além da Alma, que conta, então, essa história heróica da constituição da psicanálise. E essa história heróica da constituição da psicanálise, que vocês podem ver no filme Freud, Além da Alma, ela se dá no momento, como eu falei, de mudança muito grande no âmbito da cultura, das vanguardas culturais e do modernismo artístico. O modernismo que tem o expressionismo, o impressionismo e, principalmente, o surrealismo como as principais vanguardas culturais. O surrealismo foi um movimento que foi iniciado pelo André Breton e que foi inspirado diretamente pelo trabalho do Freud da interpretação dos sonhos. O Salvador Dalí, que é um dos mais conhecidos artistas do movimento surrealista, também foi altamente inspirado pela psicanálise.
Ele leu a interpretação dos sonhos e, a partir disso, desenvolveu um método de criação artística, que ele chamava de método paranoico, onde ele usava as associações e a dimensão onírica e delirante como inspiração para abrir as portas da percepção para as associações inconscientes. E daí cria esse surrealismo, como uma tentativa de expressão imaginária, plástica, para esta outra cena do inconsciente que a psicanálise tão bem descrevia. Então, Dalí era um apaixonado por Freud. E essa é a segunda historinha que eu vou contar. A historinha deste quadro que está presente na divulgação da aula. Esse quadro chama-se As Metamorfoses de Narciso. Foi um quadro que foi pintado em 1936 pelo Salvador Dalí e que foi apresentado pelo Dalí para o Freud em 1938, num encontro que eles tiveram. E eu vou contar um pouquinho a história deste encontro para vocês. Este encontro, entre outras coisas, fala desta ambiguidade que eu estou falando. Desde o início, quando os surrealistas e outras vanguardas se interessaram pela psicanálise, o Freud foi muito reticente à aplicabilidade da psicanálise a essas vanguardas. Ele dizia: nos quadros dos autores clássicos, eu busco o inconsciente. Nos quadros dos surrealistas, eu busco a consciência. Irônico, não? Ele tinha muitas resistências a esse uso da psicanálise, essa apropriação da psicanálise por essas vanguardas. E dali, desde 1922, quando ele entrou em contato com o Freud, e o movimento surrealista como um todo, né? O Cão Andaluz, por exemplo, que é um filme também inspirado pela psicanálise, todos esses artistas, Freud manteve uma certa distância. E o Dalí sempre quis conhecer o Freud. O Dalí tinha uma certa obsessão pela figura do Freud. E ele tinha uma certa fantasia sobre o Freud também. Ele era obcecado pela forma do crânio do Freud e dizia que o crânio do Freud parecia um grande molusco, um escargot. E ele fazia vários sketches, né, vários esboços da cabeça do Freud, alguns que vocês conhecem, inclusive. Lá na minha aula eu disponibilizo para vocês depois os esboços que ele fez da cabeça do Freud, que são conhecidos. E ele, há muito tempo, passou uns 10 anos, querendo conhecer o Freud. Esse encontro finalmente aconteceu em 1938. O Freud, como vocês devem saber, ele emigrou, né? É um eufemismo, né? Ele conseguiu fugir da Áustria em 1936 e se mudar para Londres, onde passou a morar na residência que hoje é o Museu Freud de Londres, que inclusive está lá também no material. Eu sugiro que vocês visitem, porque em 2018 o Museu Freud de Londres fez uma exposição sobre esse encontro, o encontro entre Freud e Dalí em torno do narcisismo. Então está lá, tem todo o material, tem podcasts, tem tudo. Tá? Então sugiro vocês entrarem lá. Então, nesta casa, que hoje é o Museu Freud de Londres, onde o Freud foi morar com sua família, onde ele atendia. Obrigado, Gui. Obrigado por colocar o quadro. O Stefan Zweig, que era um amigo comum do Freud, né, e muito próximo dessa vanguarda literária, ele... sumiu. Tá, tudo bem. Vocês viram, né? Então, ele arranjou esse encontro em 1938. E dali foi, então, conta a história, que também está descrito num livrinho chamado 101 Encontros Extraordinários, de um autor inglês, que fez um livrinho muito interessante. Ele vai contando 101 encontros de personalidades importantes da época, e que ele conta assim, o encontro do Freud com Dalí, depois o encontro do Dalí com mais alguém, e ele dá a volta, né? Então, são 100 pessoas que acabam se conectando por esses encontros. Ele vai contando. E esse encontro é muito curioso,
Dali foi de bicicleta e levou duas coisas, né? Levou o quadro, né? Anos 30, né, gente? Não tinha internet, né? Então a pessoa levou o quadro lá, enquadrado, numa bicicleta, e levou um aquário com moluscos, né? Com os caramujinhos lá, e bateu lá na casa do Freud e encontrou o Freud e apresentou para ele este quadro que vocês estão vendo. Este quadro, que é um quadro belíssimo e que tem tudo a ver com a psicanálise, na medida em que fala de aspectos fundamentais da constituição da nossa subjetividade. A figura do duplo, a figura do espelhamento narcísico. Então, é toda uma reinterpretação que o Dalí faz da figura do Narciso, que é uma figura fundamental. O mito de Narciso é um mito constitutivo, né, do imaginário psicanalítico, que Lacan, inclusive, inspirado pelo surrealismo, vai resgatar e tomar como modelo para pensar o seu estágio do espelho, e dali faz uma reinterpretação do Narciso dessa forma duplificada, o Narciso morto e o Narciso vivo, onde então essa ambiguidade do duplo, da figura do bem e do mal, estão personificadas. Então, acho fantástico esse encontro, porque ele mostra tudo isso. Este Freud e seu duplo. Aquilo que Freud sempre amou, sempre desejou. Freud tinha, inclusive, um amor e uma admiração muito grande por um novelista vienense, o Arthur Schnitzler, que ele considerava que era o seu duplo. Ele dizia, como ele sempre disse, né, o Freud tinha muita inveja dos artistas e dos escritores. Ele dizia, os artistas conseguem captar e dar forma expressiva e comunicar aquilo que nós, psicanalistas, só conseguimos a partir do método científico e do trabalho extenuante da clínica. E eles conseguem fazer com que isso se torne belo, sublime, e comuniquem para nós, sem conhecer teoria psicanalítica, os aspectos mais profundos do inconsciente. Isso é uma grande verdade, por isso que nos cativa ainda hoje a psicanálise dos fenômenos sociais e culturais. Porque os artistas, os bons roteiristas, realmente conseguem captar, sem conhecer psicanálise, aspectos fundamentais do nosso funcionamento. Porque a psicanálise também capta por outras vias. Então, Freud tinha essa inveja dos artistas e dizia, Arthur Schnitzler, você é meu duplo. Você consegue fazer aquilo que eu sempre quis fazer, mas eu sou apenas um cientista. Então, tem essa rivalidade, essa duplicidade, e que se personifica nesse encontro. Dali chega com o seu quadro, todo tímido, todo preocupado, mostra para o Freud. Nesse encontro, o Stefan Zweig está presente. É um encontro super esquisito, porque nenhum dos dois consegue se comunicar, porque o Freud fala inglês, mas o Dalí não fala inglês, só fala francês e espanhol. Eles não se falam muito, mas é um encontro poderoso, no qual o Dalí pede autorização para fazer esboços do Freud. E faz o esboço mais conhecido dele, que também é um baixo relevo do Freud, assim, né? Não sei se vocês conhecem, também está lá no nosso material. Faz esse esboço do Freud. Um esboço que ele entrega para o Stefan Zweig e que o Stefan Zweig não entrega para o Freud. O Freud nunca viu esse esboço, porque ele acha que ficou muito feio, que o Freud ficou representado de forma muito cadavérica, muito mortificada. Porque o Freud também já estava, em 1938, quase no final da vida, muito debilitado já pelo câncer de boca que ele teve, ele morre no próximo ano. Então, sim, esse é um dos esboços. Ah, obrigado. Obrigado, Gui. Então, né, é um pouco sisudo, este e o outro, né? Então, é essa mútua admiração, essa ambiguidade que marca o encontro entre psicanálise e arte. Os próprios artistas, tirando os modernistas, muitas vezes, e os cientistas sociais também foram muito refratários à aplicabilidade da psicanálise aos fenômenos sociais e culturais. Um preconceito que existe até hoje.
Então, o encontro entre a psicanálise e as ciências humanas, a filosofia e a cultura é um encontro conflituoso, mas muito rico. Vejam, né, como eu, de propósito, fui apresentando essas coisas para vocês, para instigar vocês a esse encontro e ver a riqueza dele. Tá? Então, fica o convite aí para vocês conhecerem o Museu Freud. Tem um artigo meu nessa revista aqui, ID. ID, gente, é uma revista belíssima. É da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. É um periódico de psicanálise e cultura. E nesse número aqui, A Vida como Obra de Arte, nós temos um capítulo, eu e uma orientanda minha, Maiara, onde a gente descreve esse encontro. Chama-se o inusitado encontro entre psicanálise e arte. E fala do encontro do Freud e Dali como mote para falar de como que a psicanálise se aproxima da arte. E como que, muitas vezes, os artistas têm muita resistência a isso, e os psicanalistas também. Pois bem, então fica aí o convite para visitarem o Museu Freud, fica o convite para conhecer um pouco dessa relação. Diga-se de passagem, no Brasil, isso também é bastante pertinente. Não sei se vocês sabem, mas a psicanálise, basicamente, adentrou no Brasil na Semana de Arte Moderna. A psicanálise começou... A psicanálise no Brasil é uma coisa curiosa, inclusive, né? Nos meus estudos de psicanálise e cultura, inclusive, eu tenho uma obsessão, né? Todo mundo tem sua obsessão, né? O Dali com os caramujos, o Freud com... A minha obsessão é tentar explicar ou compreender, né, essa expressão, Freud explica, que é uma expressão que fica no senso comum da cultura brasileira até hoje e que é muito particular do Brasil. Porque Freud nunca explicou nada, né? A psicanálise, inclusive, não tem uma referência explicativa. Mas, de certa forma, no Brasil, esse mote pegou. Está presente em muitas coisas, né? Na música do Zé Ramalho, músicas do Raul Seixas, ficou. E essa relação da psicanálise com a cultura, no Brasil, está muito ligado ao movimento modernista. Quem trouxe, quem fez o principal contato da psicanálise brasileira com Freud foi o Durval Marcondes, um médico psiquiatra e o primeiro psicanalista brasileiro, digamos assim, junto com o Porto Carreiro, e que escreveu para o Freud nos anos 20 e demorou 30 anos para conseguir fundar uma sociedade brasileira de psicanálise, né? Trazer a primeira analista para o Brasil nos anos 50. Então, o Brasil namorou com a psicanálise durante 30 anos, até conseguir trazer um psicanalista para fundar a psicanálise no Brasil de fato. Então, são características da psicanálise no Brasil. Mas os irmãos Andrade, Oswald e Mário de Andrade, se apropriaram da psicanálise no seu movimento antropofágico para tentar trazer uma perspectiva modernista sobre a cultura brasileira. Então, se vocês pegarem, inclusive quem criou, quem popularizou e iniciou com esse mote, Freud explica, foram os irmãos Andrade. Eles que criaram essa história nos anos 20. Então, a psicanálise também nasceu no Brasil vinculada ao modernismo, o que é bastante interessante, né? Então, gente, psicanálise e cultura, desde os anos 1920, tem um campo frutífero de interpenetrações, de confluências, que surgem a partir do trabalho do Freud. Tá? Bem, mas o que é, então, nossa, 7h44, né? Eu falo pra caramba, desculpa aqui. O que vamos falar, então, de como que o Freud aborda a psicanálise e a cultura? Então, eu vou dizer algumas coisas brevemente, tá? Só para dar uma pincelada. O Freud, mesmo com toda essa reticência aos movimentos modernistas, sempre utilizou das referências culturais, filosóficas e artísticas na sua obra, desde o início. Para começar com o óbvio, o mito de Narciso, o mito do Édipo, ou seja, referências da mitologia greco-romana, clássica ocidental, como fundamento para pensar a teoria e a teorização psicanalítica. Freud vai pegar metáforas na ciência médica, mas também na cultura ocidental. Freud se refere a Shakespeare, Freud se refere a Goethe,
Então, uma das frases mais conhecidas do Freud e mais faladas do Freud sobre a relação da psicanálise com a cultura são duas. Uma vem do Goethe. O Goethe afirma, e está lá no Totem Tabu, que é um dos textos fundamentais do Freud sobre a cultura, aquilo que herdaste dos teus pais, conquista-o para ser teu. Essa é uma frase do Goethe, lá do Fausto. E ele termina o Totem Tabu citando esta passagem do Goethe, para dizer como o complexo de Édipo, o Totem Tabu é um dos textos mais importantes do Freud, culturais, porque é onde o Freud faz a afirmação de que o tabu do incesto e o tabu do parricídio são os dois tabus fundamentais organizadores da ordem social e cultural. E que, portanto, o complexo de Édipo é uma estrutura social, é uma estrutura cultural e universal. Toda e qualquer cultura precisa ser fundada a partir da lei moral da interdição ao incesto e ao parricídio. Portanto, o complexo de Édipo individual reedita o complexo de Édipo universal que se expressa nos mitos das diversas culturas. Então, essa é o Totem Tabu, uma referência a um dos textos sociais mais importantes do Freud. Uma outra frase, que também está no epílogo aí do nosso material, é a frase: toda psicologia individual é, antes de tudo, uma psicologia social. Está lá no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. Um texto onde o Freud traça o paralelo entre a constituição do ego por identificação, o eu se constitui se identificando com os objetos e constituindo um ideal de eu, que é o parâmetro para a sua identidade e para o seu funcionamento moral. E ele vai mostrar como a cultura, os grupos, o comportamento de grupo também funciona. Os grupos se organizam a partir dessas identificações. O líder é o ideal de ego grupal. E a sociedade, as instituições sociais são também formações culturais, sociais, por identificação. As grandes instituições, a religião, o exército, os estados nacionais, se organizam e conseguem manter o vínculo libidinal entre as pessoas e dar caráter identitário às pessoas. As pessoas se reconhecem numa religião, numa nação, numa língua, numa tradição, porque elas estão vinculadas entre si libidinalmente, por identificações, e referidas a um ideal de ego comum. Portanto, a mesma estrutura identificatória que constitui as personalidades individuais, ela se reproduz e se mantém na cultura, nos grupos, nas instituições. E que o processo de aculturação individual é um processo de apropriação dessas referências identificatórias culturais e sociais. Portanto, antes de haver personalidade e identidade individual, há cultura. E o processo de aculturação é um processo de se apropriar dessas referências ideais que as culturas, de forma particular, produzem e reproduzem. Então, Freud é um pioneiro da psicologia social e dos processos de aculturação. Está no texto Psicologia das Massas e Análise do Ego, de 1921. Então, nesse texto, Freud diz: a psicologia individual precisa ser explicada a partir do contexto social e cultural que a produz, e não o contrário. Então, é muito comum as pessoas dizerem, ainda hoje, que o Freud aplica a psicologia individual à sociedade, e é o contrário. É uma relação de homologia ou de analogia. A mesma estrutura social se reproduz na estrutura individual, e a estrutura individual se reproduz e mantém a estrutura social, que é assim que a gente entende em ciências sociais, né? A cultura se mantém pelos indivíduos, e os indivíduos se constituem pela cultura. É um processo de reciprocidade, de articulação, de integração, e não de determinação de um pelo outro. Então, não é o indivíduo que explica a sociedade, nem a sociedade que explica o indivíduo. Eles são co-constituídos. E isso é fundamental do pensamento freudiano. Então, se você ler bem Freud e se atentar para os textos sociais de Freud, vocês vão ver como Freud constrói essa articulação ao longo de toda a sua obra. Bem, então, desde o início, Freud faz a referência ao Édipo. Desde o início, Freud vai buscar, nos fenômenos sociais e culturais,
não só ilustrações dos mecanismos que ele descobre na clínica, mas fenômenos que ele interpreta a partir do método psicanalítico para compreender a dimensão inconsciente da subjetividade humana. O inconsciente não está na cabeça das pessoas, o inconsciente está nas obras de arte, o inconsciente está nos fenômenos sociais. O Freud, desde o início e sempre busca a cultura como uma fonte legítima de observação, de interpretação dos fenômenos inconscientes. Então, o Gui falou lá que o nome do nosso grupo de pesquisa é Psicanálise, Clínica, Teoria e Cultura. Porque a clínica, a teoria e a cultura são as três fontes do campo psicanalítico. A psicanálise emerge de uma interpretação da cultura, de uma compreensão de como que o sentido humano, como que o desejo humano se articula no plano social e cultural. E Freud faz isso de forma seminal e exemplar, porque ao longo de toda a sua obra, o Freud vai costurando a sua teoria sempre nessa articulação. Casos clínicos da casuística de consultório dele, uma reflexão sobre a teoria, sobre a história da filosofia, das teorias psicológicas, filosóficas, um diálogo com a teoria, com a filosofia, com a ciência médica, com a psicologia, com a etnologia. Então, Freud dialoga com as teorias do seu tempo. Então, a psicanálise se constrói numa interpretação e num diálogo com as teorias do seu tempo e num se debruçar, numa aplicação da clínica sobre os fenômenos sociais e culturais. Clínica é se reclinar, é se debruçar. O método psicanalítico é um método clínico, não porque ele é um método psicoterápico, mas é porque ele é um método interpretativo sobre a singularidade do sentido humano. E isso se dá também nos fenômenos sociais e culturais. É possível fazer uma clínica de grupos, é possível fazer uma clínica de fenômenos sociais. Existe uma clínica do social. Freud fala isso desde o início. Isso não é novidade. Talvez seja novidade hoje. Hoje estamos renovando este olhar. Então, a clínica da cultura é um aspecto fundamental e seminal da obra freudiana. Freud faz isso ao longo de toda a sua obra, desde o início. Se vocês observarem os textos sociais do Freud, está lá. Desde 1908, Freud escreve a Gradiva de Jensen. E um dos textos mais importantes do Freud sobre a cultura, é o terceiro que eu vou falar, chama-se O Mal-Estar na Civilização, O Mal-Estar na Cultura, de 1929, que é o texto mais conhecido do Freud. É o texto que o Freud escreveu sem pretensões de ser um texto para clínicos, é um texto de reflexão sociológica, política, é um texto amplo, de síntese das reflexões freudianas sobre a cultura. Quando eu dou aula de psicanálise, eu digo, gente, não dá para conhecer Freud sem ler Mal-Estar na Civilização. Porque só aí você consegue entender a força da interpretação freudiana do ser humano e da cultura humana. Então, o texto de 1929, que é o texto de maturidade, é a síntese de todo o percurso freudiano de reflexões sobre a cultura, onde os diversos âmbitos da psicanálise aplicada são costurados pelo Freud numa interpretação seminal e absolutamente original. E também mal interpretada, onde Freud é considerado um pessimista. Freud, em 1929, no ano da queda da Bolsa de Valores de Nova York, no início das revoluções que vão levar à Segunda Guerra Mundial, se pergunta qual é a origem do mal-estar na civilização. E ele diz, o mal-estar é inerente ao processo civilizatório, é uma dimensão inconsciente, é o resto da destrutividade que necessariamente existe, porque é universal, porque o ser humano é amor e ódio, é pulsão de vida e é pulsão de morte, e que, portanto, essa pulsão de morte precisa ser cultivada, coibida, sublimada, aculturada, para que possa se produzir cultura, mas ela sempre vai ser o limite a todo e qualquer processo civilizatório. E pior, quanto mais ilustrado, quanto mais racional, quanto mais civilizado uma civilização, mais aquilo que está reprimido
e jogado para debaixo do tapete, pode emergir como um retorno do recalcado. E nisso, Freud foi profético. O Freud foi profético ao dizer que o auge da cultura civilizada moderna, isso que o Freud está sofrendo, e nisso que ele era pessimista. A Europa e o mundo ocidental moderno se construiu a partir de uma ideologia do iluminismo. A racionalidade, a ciência vão salvar o mundo e vão produzir um mundo sem guerra. A paz eterna do Kant, dizia, né? Pois bem, o auge da civilização moderna levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Levou à barbárie, levou ao Holocausto, levou ao genocídio. O avanço da razão instrumental, da ciência, levou a uma guerra de proporções cataclísmicas, que levou à bomba atômica, levou ao Holocausto. Isso, inclusive, vai trazer feridas profundas para a psicanálise depois do Freud. Toda a teoria crítica da sociedade vem disso. Puxa, o Freud estava certo. O capitalismo, como ideologia racional e científica de superação e de cuidado do homem, se perverteu e levou à barbárie. E Freud dizia isso em 1929. Então, Freud foi pessimista, mas foi ilustrador de uma dimensão paradigmática do nosso tempo, da condição trágica humana, que é inexpugnável. E é isso que a psicanálise nos ensina, e é isso que Freud nos ensina. Só é possível ultrapassar o mal-estar a partir do trabalho sobre as pulsões. Tá? Então, o mal-estar na civilização é um texto fundamental. É um texto que está lá, né? Se você pegar, sei lá, coleção de bolso da Companhia das Letras, o mal-estar na civilização é o texto mais vendido do Freud, mais conhecido do Freud, que teve mais entrada na filosofia, nas ciências sociais. Então, se vocês querem conhecer o Freud, a cultura, leiam o mal-estar na civilização. É o caminho de chegada do nosso curso, mas se vocês quiserem começar lendo, eu sugiro, tá? Bem, então, esse caminho de chegada do mal-estar na civilização passa por vários eixos. O Freud faz alguns caminhos de interpretação da cultura, mas o eixo central é esse. Como é possível articular, ultrapassar o conflito que é necessário entre desejo e sociedade? O ser humano individualmente deseja, mas o desejo necessariamente precisa ser reprimido em função da ordem social, né? Aquilo que qualquer educação moral ensina. Você precisa abrir mão do seu desejo para poder viver em sociedade. O seu direito começa onde o direito do outro começa e assim por diante. Então, a questão de como sustentar o contrato social, como dar limite ao desejo humano, essa é a questão que Freud coloca. Só que Freud coloca mais. A sociedade não é somente contrária ao desejo. A sociedade é um desdobramento do desejo. A sociedade é um produto do desejo. A cultura é um produto da coerção das pulsões. Essa é a tese central do Freud. Pulsão não é só algo que está dentro do corpo e na mente. A pulsão é a cultura. A cultura é produto da pulsão. Freud tem uma metáfora que ele diz: o processo civilizatório é como a drenagem de um rio lá de Viena, como a drenagem do Tietê. É preciso, né, dar forma, coibir, cultivar a força das pulsões para que a sociedade se mantenha. E se as amarras que organizam a pulsão e dão destino sublimatório às pulsões se perdem, a destruição acontece. Então, essa metáfora de que é preciso cultivar, civilizar a força do desejo para que a cultura exista e a ordem social seja mantida, é a metáfora que organiza o pensamento freudiano sobre o social. E que ele articula e desdobra em alguns temas. Então, assim, na minha aula, e o Renato Mezan, eu tenho 2 textos que eu sugiro para vocês, que são os organizadores desse curso, e também sugiro vocês lerem. Um é o Renato Mezan, que é talvez o psicanalista mais conhecido e mais tradicional da psicanálise brasileira.
e que tem um livro, que é o doutorado dele, chamado Freud, o Pensador da Cultura. É um catatauzão, assim, que, né, eu sugiro vocês lerem um outro texto que chama-se Psicanálise na Cultura, Psicanálise da Cultura, que é um texto de umas 60 páginas que sintetiza o curso que o Mesan dava sobre isso e o curso que eu estou dando também, onde ele, de forma muito sintética, vai enunciar essas coisas que eu considero fundamentais. Uma é que a psicanálise tem uma fonte legítima na cultura. Existe uma clínica da cultura, existe uma teoria da cultura. Ela é intrínseca à psicanálise, ela é intrínseca à teoria psicanalítica. A psicanálise aplicada não é, como o senso comum muitas vezes deixa crer, uma ideia de que o Freud construiu uma teoria, depois aplicou ele para a cultura. Não. Ele construiu essa teoria, que é uma teoria sobre o psiquismo individual e sobre a cultura, a partir de uma interpretação dos fenômenos inconscientes na cultura, na clínica e nas teorias, nos conceitos, na ficção, na ciência, na filosofia. Freud fez isso de forma exemplar. Então, Freud nunca foi um psicoterapeuta, ele foi muito mais do que isso. E, ao fazer isso, ele construiu esse movimento da psicanálise aplicada, que, se a gente for definir, Freud criou esse termo em 1910, criou-se um jornal, um periódico de psicanálise chamado Imago, que foi o primeiro periódico de psicanálise aplicada, e que tinha essa meta, apresentar os textos de aplicação da psicanálise. Foi lá que o Freud publicou o Totem Tabu, inclusive, em fascículos. Mas psicanálise aplicada por Freud não é desdobramento, né, da psicanálise, ou seja, eu fiz a psicanálise lá na clínica, agora eu vou aplicar a cultura. Psicanálise aplicada é a aplicação do método psicanalítico, da escuta psicanalítica, da interpretação psicanalítica aos fenômenos sociais e culturais de forma mais ampla. E a aplicação das categorias conceituais e a constituição das categorias conceituais da psicanálise a partir dessa escuta, dessa interpretação da psicanálise, da escuta psicanalítica, do método psicanalítico, da atenção à dimensão inconsciente dos próprios fenômenos sociais e culturais. Então, o inconsciente está no sentido simbólico humano, onde quer que ele esteja. Se é no indivíduo, se é na sociedade, se é numa peça de teatro, se é num caso clínico. Essa interpenetração é profunda. E o Freud faz isso de forma exemplar. Então, um outro preconceito que se tem é que psicanálise aplicada é quando você faz psicanálise de cinema e psicanálise de obras de arte, psicanálise de obras de literatura. É isso também, é a dimensão mais conhecida da psicanálise aplicada. Mas Freud não se resumiu a isso, e a gente não se resume a isso. Então, a dimensão mais conhecida da psicanálise aplicada é esta psicanálise aplicada a fenômenos culturais específicos, produções culturais específicas, obras de arte, obras de ficção, agora, né, obras de cinema, obras cinematográficas. Isso a gente faz direto, eu faço direto, todo mundo faz, e o Freud fez também. A Gradiva de Jansen, os estudos sobre o Michelangelo, sobre o Leonardo da Vinci, o Moisés. Tem vários estudos sobre as obras de artistas e até interpretações sobre a personalidade dos artistas em função das suas obras de arte. Mas a psicanálise aplicada não se reduz a isso. A psicanálise aplicada também faz uma interpretação de fenômenos culturais e instituições sociais de forma mais ampla. A própria natureza das instituições sociais, dos grupos sociais, do exército, das instituições religiosas. Nesse, inclusive, tem um capítulo importante, que é o caminho que o Freud faz de interpretação das instituições religiosas. Mais uma vez, a ambiguidade do Freud. Freud que era judeu, Freud que tinha uma relação conturbada com sua própria religiosidade, mas que vai buscar nas instituições religiosas um objeto exemplar, paradigmático, para compreender a origem das instituições sociais. Por quê? Porque nas culturas, as instituições sociais mais importantes, mais originárias, são instituições religiosas e morais. A relação entre um sistema mítico-religioso que fundamenta os costumes e a moral é um aspecto onipresente nas culturas e universal. É só o mundo moderno que rompe com a tradição religiosa para dar sentido à realidade e sustentar a moral.
Toda a história pré-moderna é uma história de uma moral religiosa. E Freud vai lá, no totemismo, na instituição da religiosidade cristã, fazer vários estudos sobre a religiosidade, o futuro de uma ilusão. E o último livro do Freud, gente, é lindo isso, Moisés e o monoteísmo, onde o Freud, quase morrendo, faz a sua interpretação da origem da instituição religiosa monoteísta no judaísmo. E faz uma coisa herética, gente. O Freud, que tinha fugido e que os judeus estavam sendo perseguidos pelos nazistas, tem a ousadia de dizer que Moisés não era judeu, que Moisés é um príncipe egípcio e que toda a religiosidade judaica é um derivado de uma religião monoteísta egípcia, que é o culto ao Deus Sol. E que, portanto, né, a princípio, o judaísmo é uma farsa, é uma ilusão, é uma mentira. E ele vai, daí, mostrar a força da verdade histórica. É o conceito que Freud constrói aí nesse texto. Todos os mitos são ilusões. Isso é uma coisa também que eu preciso dizer hoje, gente. Gui, já passou do horário, tá? Mas, perdão, eu preciso falar. O Freud disse que a religião é uma ilusão. E é. Mas o desejo é uma ilusão. Os mitos são ilusão. E sem ilusão não há sustentação, nem da normalidade, nem da cultura. Então, Freud termina a obra dele, gente, dizendo que o judaísmo é uma ilusão. Para mostrar como as instituições sociais são ideais ilusórios que dão sustentação histórica e consistência à verdade histórica de uma cultura, de um povo e a nós. Sem essa ilusão, nós não sobrevivemos, nós enlouquecemos, nós psicotizamos. E não é verdade? Se nós não temos a ilusão de que amanhã vocês vão entrar no meu site e olhar minha aula, né, que daqui a 15 dias eu vou ver meu filho se formar, e que eu não posso morrer a qualquer instante, ninguém vive. A fé perceptiva na manutenção da vida é uma grande ilusão que precisa ser sustentada e sem a qual ninguém sobrevive. E a cultura sustenta isso, por meio do cuidado materno, do cuidado parental. Então, gente, Moisés e o monoteísmo. Freud dizendo que a história, a cultura é uma ilusão que sustenta a verdade do desejo. Então, Freud tem uma linha muito forte, que é a religião, que não tem nada a ver com Freud ser um iconoclasta, Freud ser um iluminista, um cientista que diz que a religião é uma besteira. Pelo contrário, ele mostrando, gente, a cultura se sustenta no amparo com relação ao desamparo do nosso desejo. A cultura é o que ampara o nosso desejo. Sem cultura, não há subjetividade, não há personalidade. Então, o caminho das instituições sociais específicas, particulares, onde o Freud dá atenção aos grupos, à religiosidade e também à sociedade como um todo. A discussão sobre a ordem cultural, o que é a cultura, é um aspecto importante do Freud, da teoria da cultura do Freud. Então, Freud tem pelo menos essas três vertentes. Fenômenos sociais e culturais específicos, a psicologia dos grupos, por exemplo, a psicologia da religião, a psicologia dos mitos, a psicologia da religião, a psicologia de produções artísticas específicas e a própria compreensão de uma crítica da própria natureza da cultura. O que é o ser humano como um ser cultural. E nisso há dois discursos freudianos sobre o social. Tá? E nisso a referência é ao Joel Birman, que é um outro autor mais recente, também muito conhecido, que tem um texto chamado Mal-Estar na Atualidade, a psicanálise, as novas formas de subjetivação, onde ele atualiza o texto do Psicologia do Mal-Estar na Cultura do Freud e diz, diante da cultura pós-moderna, da cultura contemporânea, da pós-modernidade, onde a cultura se constitui de um outro jeito, é a cultura do narcisismo. E, gente, isso é o que eu estudo, tá? Diga-se de passagem, olhem lá meus textos. A cultura pós-moderna é uma cultura que tem pautas, referências centrais na relação entre o desejo e a lei muito diferentes. E a pergunta é,
A psicanálise ainda é um instrumento poderoso para uma crítica da cultura contemporânea, ou a psicanálise, de fato, é uma abordagem datada? E é óbvio, né, que a gente defende que não. Mas aí vocês vão ler lá no Joel Birman. Mas Joel Birman tem um capítulo muito interessante onde ele sintetiza o que ele chama de 2 discursos freudianos sobre o social. Então, assim, em síntese, gente, Freud tem 2 posições que ele vai construindo ao longo da obra dele sobre essa natureza da cultura, que é: a cultura é a expressão das pulsões. A cultura é... E por isso que eu gosto de cultura, gente. É cultura da cana, né? Cultura do milho, cultura, cultivar, cuidar, trabalhar constantemente para manter viva a natureza humana. E o Freud diz: a cultura é a expressão do trabalho sobre as pulsões. Ele precisa ser mantido constantemente. Mas tem saída? É possível uma relação harmoniosa entre as pulsões, as exigências individuais e a ordem social? E aí, nisso, o Freud, de fato, foi saindo de uma posição mais otimista para uma posição que eu considero trágica e alguns chamam de pessimista. E aí, Freud, lá em 1908, tem um texto, Moral Sexual Civilizada e Doença Neurótica Moderna, que é um texto onde o Freud basicamente diz: gente, a sociedade moderna, a sociedade ocidental, a moral burguesa e vitoriana é uma moral que produz neurose. Ela é repressora demais. A gente reprime demais a sexualidade de forma desnecessária e isso cria neurose. A psicanálise pode ajudar a fazer uma crítica social. A psicanálise pode ajudar a fazer uma modificação da relação com o desejo e com as práticas sexuais, onde o homem, o ser humano, o homem e a mulher, possam ser mais felizes, menos neuróticos. Então, ele acredita que a psicanálise pode ajudar a reprimir menos a sexualidade e, com isso, fazer uma saída mais harmoniosa entre o registro do indivíduo e o registro da sociedade. Essa é a tendência mais otimista da psicanálise, que vai ser uma tendência que vai ser muito trabalhada pelos psicanalistas que estão ligados ao marxismo. O Reich, o Habermas, o Marcuse. A ideia de que Eros pode ser o sustentador da civilização e que o capitalismo, a moral burguesa, podem ser ultrapassados para construir uma relação mais emancipatória do desejo com a sociedade. Esse é um ponto. Essa perspectiva harmoniosa de integração vai sendo ressignificada pelo Freud, a ponto de, no Mal-Estar na Civilização, o Freud continuar achando que a cultura, o trabalho e o laço social, o outro, é aquilo que pode nos salvar. Mas que sempre vai sobrar uma dimensão de desamparo, uma dimensão de sofrimento, uma dimensão de mal-estar que precisa ser cuidada. Essa é a tese do Mal-Estar na Civilização que eu apresentei para vocês e que está ligada, então, a essa ideia de que precisa haver, e o Birman chama assim, uma gestão constante do desamparo, porque não há resolução última e universal para os conflitos do desejo. Portanto, é só na singularidade, na clínica do social, a cada condição social específica, que se pode desenvolver uma escuta, um agenciamento, um trabalho de resolução e de elaboração dos conflitos, uma saída sublimatória, possível, mas nunca última e nunca total. Por isso, não há resolução definitiva para o conflito, e por isso só nos resta trabalhar. E com isso, Freud tem, né, algumas frases que costumam ser repetidas, e ele diz, né, qual é a saída? Né? Ele diz: a psicanálise é uma profissão impossível. Psicanalizar, governar e educar são profissões da ordem do impossível. Porque é impossível resolver completamente esse problema. Só se educa educando, só se governa governando e só se psicanaliza psicanalizando. Ou seja, é um trabalho constante de elaboração do conflito, de cuidado. E isso é clínica. Isso é cuidado. E essa é a ética da psicanálise. A psicanálise não é pessimista, gente. A psicanálise é trágica. A psicanálise não é individualista. A psicanálise entende que o pathos, o sofrimento, é o meio a partir do qual pode haver transformação e elaboração, e que é preciso cuidar do sofrimento para que ele possa ser elaborado. É essa a noção de cura psicanalítica, que não é
não é uma noção ocidental, é uma noção, é ocidental, mas é uma noção que vem lá da antiguidade, de Hipócrates. Cura é conseguir dar melhor expressão às potencialidades do ser humano. Completamente. Nesse sentido, a psicanálise está muito longe de uma prática médica, de uma prática psicoterápica. E Freud tinha muita certeza disso. E por isso que Freud, embora fosse um conservador, era um revolucionário. E isso que ele deixa para nós é ainda a fonte rica da cultura psicanalítica. E nós temos trabalhado essa hortinha muito bem no Brasil. E temos muitos autores que fazem isso. E eu também sou um autor que faço isso. E convido a vocês para vir cuidar aí do canteirinho da psicanálise com a nossa a força das pulsões. Tá? Bem, desculpem se eu me alonguei demais, mas era isso que eu precisava dizer. Né? Eu precisava contar um pouco essa história para seduzir vocês para a riqueza da psicanálise e dar um pouco esses eixos gerais do que é a leitura freudiana da cultura, que está presente na psicanálise contemporânea até hoje. Tanto numa psicanálise das ciências humanas e sociais, quanto numa prática psicanalítica contemporânea. Isso que a gente chama de clínica ampliada, de uma clínica dos fenômenos sociais e culturais, de uma psicanálise que se faz na rua, uma psicanálise que se faz na política, de uma psicanálise que está viva e que é crítica e transformadora. Essa é a psicanálise que eu acredito, essa é a psicanálise que a gente tem feito no mundo hoje e que eu convido vocês a participarem. Eu espero que essa aulinha tenha despertado o desejo em vocês, tá bom? Obrigado a todos. Vou passar para o Gui para as perguntas e ouvir vocês um pouquinho. Desculpa, Gui, desculpa, pessoal. Espero que vocês não tenham, enfim, né, não tenha atrapalhado muito a vida de vocês. Érico, querido, eu não te interrompi, não é porque eu não sei coordenar, não, e não sei a hora de dar um corte no palestrante, mas é porque estava tão gostoso te escutar que eu não queria parar. E realmente é um prazer muito grande te escutar falar de um tema em relação ao qual você é apaixonado, e a gente vê, né, essa paixão e você fala, mas existe um grito aí. Não esqueçamos da cultura. Não esqueçamos da importância da psicanálise na cultura, e não apenas naquilo que é mais óbvio, que é a teoria, né, e a clínica. Você sabe que eu queria colocar uma questão que é uma pergunta, uma ideia que me veio, e perguntar o que você acha. Eu fiquei pensando nessa ideia da psicanálise clínica, da psicanálise teórica, da construção da metapsicologia, da psicanálise cultural, que você está dizendo que elas são todas interrelacionadas e existe um elo ou algo que as cimenta, que a gente não pode deixar de lado. Eu fiquei pensando qual que é esse elo esse elo entre essas coisas todas que nos permitiria ajudar a não esquecer uma em detrimento da outra. E eu lembrei, a primeira coisa que com a sua fala me despertou foi uma lembrança de uma fala do André Green, que ele diz que existe um fio condutor, desde Totem e Tabu, né, psicologia de grupo e análise do ego, mal-estar, futuro de uma ilusão, mal-estar na civilização, até Moisés e o monoteísmo, um fio condutor, e que esse fio condutor é o Édipo. Ele fala exatamente dessa forma. E eu fiquei lembrando que o fio condutor dos casos clínicos do Freud, desde os casos de estudos sobre a histeria, depois com Dora, óbvio, né, o Édipo ali, o Hans, o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos,
Schreber, que apesar de não ter sido um caso clínico direto, né, foi uma análise de uma obra também, o fio condutor é o Édipo. E eu fiquei lembrando que, na teoria, no desenvolvimento da metapsicologia, desde também de 1895, e 97, principalmente, com o aparecimento pela primeira vez do Édipo e da queda da teoria da sedução, 1900, a interpretação dos sonhos, 1905, os três ensaios, o texto do narcisismo, depois metapsicologia, em 1923, o ego e o id, né? O que é a segunda tópica, senão uma maneira de formalizar o Édipo, né? Id é o desejo por um lado, a restrição moral do outro e o ego em conflito no meio, né? Então, por onde você olha, nessa sua tentativa muito bonita e importante de trazer a cultura para a importância da cultura em relação à clínica e à metapsicologia, eu fiquei pensando, será que não é o Édipo que cria esse cimento, sabe? E aí queria ver o que você acha dessa reflexão. Perfeito, Gui. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é, sim, o Édipo o grande organizador da teoria psicanalítica e da teoria psicanalítica da cultura. E, de fato, ele é um dos eixos que organiza isso. E, de fato, o Édipo é uma intuição seminal do Freud, desde o início, né? É a metáfora que organiza e que Freud vai buscar, mas ele só se consolida e se articula, de fato, na teoria, no final da teoria. Eu sempre dou isso, eu dou aula de psicanálise de 2, né? Inclusive, viu, Gui, eu gosto muito de dar o segundo Freud, que é justamente esse. E que é um segundo Freud que só faz sentido com essa contrapartida da cultura e que também mostra aquilo que muitas vezes também se esquece. Freud só consegue fazer uma teoria do complexo de Édipo no final da obra dele. Ele só consegue amarrar a teoria do complexo de Édipo no final da obra dele, inclusive porque passa pelos processos identificatórios e pela dimensão social do Édipo. Exato. Depois de 1923, principalmente, né? Exatamente. Porque a dissolução vem em 1924, né? Isso, exatamente. Onde ele começa a completar e entrar no Édipo feminino, concordo. Então, sem a teoria das identificações como um aspecto estruturante da subjetividade, não tem como pensar o Édipo. E só dá para pensar a identificação se pensa a subjetividade nessa articulação entre indivíduo e sociedade. Exatamente. Que ele vai desenvolver em psicologia de grupo e análise do eu, né? Exatamente. Então, assim, não tem como pensar o complexo de Édipo sem a sua inserção social. E por isso o Totem Tabu é tão organizador. É fantástico. Isso que são as duas coisas. Quer dizer, o Édipo não é a primeira coisa que o Freud desenvolve na teoria, é o produto da teoria dele, e só faz sentido num contexto social e cultural mais amplo. O Édipo é universal. É universal porque ele é organizador da cultura. E isso é uma intuição freudiana sem a qual a psicanálise não faz sentido. Né? Não faz, mas sempre lembrando também que é da dialética, eu acho aí, né? Porque sim, claro, exatamente. Ele parte das concepções lá dos três ensaios, e principalmente no Hans e na Dora, e aí ele começa a partir para a universalização para a tentativa, né, da confirmação antropológica do Édipo em Totem Tabu. Então, a partir do momento que entra nessa dialética com o social, é que vai se consolidando, né? E eu concordo com você. A importância do polo cultural ficou menos evidente, não é? Sim. Por conta da própria história da psicanálise, do movimento psicanalítico, tem várias questões aí, né? Mas para continuar a te responder, Gui, eu acho que o Édipo, sim, mas também pulsão inconsciente. A noção de que o objeto da psicanálise sempre é a dimensão inconsciente dos fenômenos, que é uma coisa também que muitas vezes também as pessoas criticam, né? A psicanálise quer falar de tudo. A psicanálise quer falar do social. Bem, a psicanálise fala do social, mas não é de todo o social que a psicanálise consegue falar. Ela consegue falar da dimensão social que é atinente ao seu objeto.
que é a dimensão inconsciente, que é o desejo, que é a sexualidade, que é a restrição ao desejo, né? A gente não consegue explicar. A psicanálise não é uma sociologia. Ela dá conta de alguns fenômenos sociais. Então, a dimensão inconsciente que está presente no indivíduo e na sociedade. E, por último, Gui, a própria noção de pulsão. Mas você sabe que eu coloco, quando eu falo no Édipo, eu estou colocando a pulsão. Eu estou pensando nesses conceitos orbitando ele, sabe? Sim, exatamente. Inclusive o de pulsão. Sim, que são os 3 conceitos fundamentais da psicanálise, né? Já dizia o Lacan, né? Infelizmente, né? Porque a gente não é tão lacaniano, né? Mas ele foi uma intuição, né? Inconsciente, pulsão, édipo, né? E transferência. Então, quer dizer, é isso, pulsão, instinto, pulsão inconsciente, na articulação disso, do édipo, que é o eixo de toda a psicanálise e não pode ser pensado sem a dimensão social. Pulsão não é uma intensidade que é somente corporal. Isso que o Freud fala no final, no Mal-Estar na Civilização. Freud vira filósofo, né? Vira romântico ou budista. É o tal, né? O tal da pulsão de vida e da pulsão de morte. São princípios de agregação e de desagregação que atravessam a vida mental, a vida psíquica, a vida social e o próprio universo. Freud viaja nessa hora, mas é uma grande verdade. Então, tem uma dimensão que a pulsão é uma articulação entre biológico, psicológico e social. Ela atravessa tudo isso. Então, se a gente consegue entender que a pulsão para o Freud é isso, e que a subjetividade para o Freud é esse trabalho de elaboração da pulsão na constituição da subjetividade, seja ela cultural, social ou individual, a gente tem uma ferramenta muito mais ampla para pensar a psicanálise. Sim. E Freud fez isso, porque ele era um crítico da cultura e da sociedade o tempo todo, né? Olha as cartas do Freud a Einstein, olha a discussão que ele faz. Então, Freud tem uma posição muito revolucionária até, que foi esquecida, né? A partir dos anos 40, né? Isso foi meio que só depois, hoje em dia, que a gente resgata essa potencialidade do Freud. Então, esse é um movimento também bastante atual. Eu acho que também foi muito criticada pelos antropologistas, historiadores, o pessoal atrapalhou muito, eu acho, nesse sentido, né? Sem entender que ele não estava querendo substituir nada, né? Era mesmo no Moisés e o monoteísmo, não tem ali como você diz, ele se torna um filósofo, as pessoas confundem, às vezes, a contribuição riquíssima nessa dialética filosofia e ciência para descartar. Eu acho que teve muita crítica que atrapalhou, né? Mas, querido, muito obrigado. Gente, sobre esse tema que o Érico falou hoje, tem um curso completo de 24 horas lá no canal do Érico sobre Freud e a cultura. Então, se vocês gostaram, preparem-se para maratonar. Tem 1 ano de liberação de acesso para quem vira membro da assinatura anual. Além de mais de 200 aulas, muitas minhas, do Érico e de várias pessoas legais. E aproveitando aí que nós temos até o dia 30 uma super promoção de Black Friday. Então, venham se juntar a nós aí. Estamos não só divulgando a psicanálise de forma séria, como eu tenho certeza que fica claro para vocês, mas querendo criar uma comunidade de pessoas que estudem e levem a sério a psicanálise. Então, fica acima de tudo o convite, né, Érico, para vir junto com a gente aí. Sim, e aproveitando também, deixa eu falar um pouquinho mais, acho que de outras aulas que eu tenho, né? Então, uma vertente é essa da Freud e a cultura, mas uma outra que é muito cara é como que isso se articula com o próprio sofrimento psíquico e com as psicopatologias. E aí que entra uma discussão, que é essa que eu falei do Joel Birman, né? De como que se discute a psicanálise nas psicopatologias contemporâneas, nas formas contemporâneas de sofrimento, onde justamente a dimensão do narcisismo é central. E aí eu convido vocês, se gostaram também do que eu trabalho, né, conhecer os meus trabalhos sobre subjetividade contemporânea, e eu tenho algumas aulas no canal também sobre isso, sobre as psicopatologias contemporâneas, sobre o narcisismo, onde toda essa discussão da psicanálise dos fenômenos sociais e culturais reflete sobre uma clínica e sobre uma psicopatologias contemporâneas. Então, fica o convite também para ver como
essa articulação de clínica com cultura é fundamental para entender a teorização e a psicopatologia psicanalítica. E super pertinente, super atual. E algo, gente, olha, eu também quero colocar isso, né? A gente é colonizado, né? E estamos no movimento decolonialista, mas a gente tem uma psicanálise brasileira muito forte nessa discussão. Esses autores que eu citei, que estão presentes aí nos nossos textos, são autores muito presentes no Brasil e são originais em relação ao que se produz no mundo. Então, nesse sentido, a psicanálise brasileira, eu acho que por essa inserção cultural, inclusive, quer dizer, a questão social no Brasil é uma questão que urge, faz com que a psicanálise tenha uma dimensão engajada no país também. E que se reflete na sociedade, na universidade e também nos institutos de formação. A gente tem toda essa discussão, né? A sociedade está tendo, inclusive, um curso belíssimo, né, sobre clínica e cultura, que é o João Freise que está oferecendo. Então, é uma tradição muito forte na psicanálise nacional. Estou falando isso para quem está... Tem muito estudante aqui, né, de psicologia, e para a gente valorizar isso, né, da nossa cultura, da cultura brasileira, né, psicanalítica brasileira. Então, eu queria dar essa dica também, fazer esse convite aí, instigar vocês. Eu achei legal, né, Gui? Acho assim, primeiro, encontros são encontros, né? Encontros são libidinais, encontros falam de paixão, de afinidade. Eu acho que tem a minha paixão pela psicanálise, mas tem também esse espaço gostoso que a gente construiu. O Gui é um interlocutor importante meu, assim, teórico, né, profissional, mas também um grande amigo. E a gente sempre bate papo. E fazia tempo que a gente não batia papo, né, Gui? Então, fiquei feliz de a gente bater papo Fazia. com essa E quem sabe a gente toda. e você sabe que tem mais um detalhe aí, que é o seguinte: eu acho que a nossa interlocução ela funciona muito bem, porque a gente vem de escolas diferentes, embora na psicanálise. Não sei nem se eu diria a palavra escola, porque essa palavra está muito marcada por tipos de autores e tal, mas formações diferentes, né? Embora você trabalhe na docência e na clínica, e eu trabalhe na docência e na clínica, nós fizemos um caminho de um fortalecimento muito maior na clínica de início, e você um fortalecimento muito maior na docência de início. E a gente, eu acho que te escutando e você me escutando, a gente consegue complementar assim um pouco do que falta, porque a gente nunca consegue abarcar tudo, né? Então, te escutar é muito bom, porque você me traz aportes da teoria da cultura, por exemplo, que eu não tenho, ou tenho pouco, né? A gente vai muito bom esse diálogo. Gente, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, muito obrigado por terem ficado até o fim, estava programado para acabar mais cedo, mas estava muito boa essa fala, não quis te interromper, Érico. Muito obrigado, viu, Gui? E muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela parceria. A gente ainda vai fazer muita coisa, inclusive lançar o livro Desampare Seus Destinos, né? Que está saindo, tá, gente? E tem um capítulo do Gui, inclusive, né? Foi de um evento que a gente fez na Unesp e que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está discutindo. Chama-se o Desampare Seus Destinos, né? Foi um evento que a gente fez justamente sobre essa psicanálise contemporânea. Vai sair pela editora da Unesp ano que vem, a gente vai lançar, né, Gui? Vai imprimir? Vai imprimir ou vai ser só online? Vai ser online e gratuito, gente. A gente vai ser online e gratuito. E a gente vai imprimir uns para a gente, porque a gente é old fashion e gosta de livro. Vamos imprimir alguns, Érico, e fazer um lançamento na livraria? Sim, vamos fazer. Tão gostoso, já confraterniza, né? Exatamente, com certeza. Agora que a pandemia está acabando, né? O isolamento, né? Ano que vem a gente tem esperança, né? E esperança é sempre bom, né? Muito bom, muito. Para manter. Então tá bom, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Pela paciência. Sim. Querido, obrigado, viu? Mais uma vez. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.